Opa, e aí pessoal, beleza? Com impressão 3D, a gente consegue, através da modelagem em 3D, materializar uma ideia que antes existia apenas na nossa cabeça. Esse modelo aqui, por exemplo, a gente consegue juntar técnicas específicas para a impressão 3D para criar modelos personalizados usando todo esse processo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que você, aí da sua casa, pode criar seus próprios modelos utilizando esse recurso aqui que tem sido um dos produtos aí mais visualizados nas redes sociais. A gente consegue, através da impressão 3D, dar esse formato aqui como se fosse neblina e chuva, a fim de esconder modelos orgânicos ou modelos precisos dentro de uma caixa como essa. E através das ferramentas de criação aqui, a gente consegue criar modelos personalizados usando até mesmo arquivos em STL de forma que já exista outros parecidos, tá? Então a gente vai pegar aqui um modelo que já existe e juntar com essa técnica aqui a fim de chegar nesse resultado final. Lembrando que o processo de otimização ele pode ser feito com um software de fatiamento. No caso aí nós utilizamos ou o Cura ou o Prusa Slicer, que são programas onde você consegue colocar com precisão materiais dentro da sua peça criada em 3D, tá? E após esse período você consegue salvar ele como STL e assim fazer todas as modificações. Dentro de um software de criação em 3D, nós conseguimos já trazer como referência de criação um perfil existente, no caso aqui como STL, tá? Nesse caso aqui, pessoal, sempre que a gente vai começar um programa dentro do software de criação, eu recomendo que vocês cliquem nessa opção aqui mais, tá? E através dessa opção, você consegue clicar aqui, ó, dentro de inserir, beleza? Selecionando essa sequência aqui, não vai ter erro aí no seu computador, tá? Lembrando que se o seu equipamento ele tiver ali um limite de área, tá? Que você consegue utilizar, é necessário que você consiga também colocar com precisão esse arquivo em STL. Então, para isso, existem escalas, tá? E a gente consegue resolver esse problema através de uma referência inicial. Então, clicando aqui no canto superior esquerdo, eu consigo vir aqui nessa aba Criar e dentro de Criação de Esboço, eu consigo selecionar aí um dos 3 planos presentes aí no meu ambiente, tá, geométrico. Clicando aqui em uma vista frontal, por exemplo, eu já consigo, dentro do próprio ambiente de criação, criar aqui um retângulo, tá, com alguma dimensão precisa. Essa dimensão ela vai ser referenciada exatamente na área disponível que eu tenho na mesa de impressão da impressora 3D. Isso vai variar de equipamento para equipamento e entender isso aqui vai te permitir até mesmo fazer cortes aí, dependendo se o seu produto ele for maior do que a própria mesa de impressão que você tenha, tá? Então nesse caso aqui a gente vai colocar 100 por 100 milímetros, vai ser exatamente a dimensão da peça que eu tenho. Eu tenho aqui já impresso alguns exemplos que eu vou deixar aqui como referência para vocês conseguirem identificar exatamente a característica que deve ter esse produto, porque basicamente como essa peça aqui, durante o processo de fabricação, ela vem depositando essa matéria-prima no ar, se eu não tiver aqui uma temperatura bem ajustada, junto com uma velocidade padrão que a gente consegue encontrar através de um cubo de calibração, a gente consegue com mais precisão não perder tempo e também não perder material aí para chegar nesse resultado final, tá? Então aqui dentro do ambiente de criação eu posso transformar essa linha em apenas linha de construção, que é exatamente a configuração que eu coloco ali no meu ambiente de CAD para que essas linhas, para que essas criações, ela não tenha nenhum tipo de interferência ao decorrer do meu processo de criação. Então, quando eu quiser sempre criar ou então converter uma linha comum ou então qualquer perfil geométrico em linha de construção, basta você selecionar todo esse perímetro, tá? E com essa ferramenta tipo de linha aqui, nessa janela de configuração que se abre, você consegue selecionar em construção. Finalizando esse processo, a gente já consegue concluir o esboço e o que me resta aqui é exatamente trazer o arquivo STL para dentro dessa referência e ajustar conforme a escala desejada, porque a gente colocou aqui 100 por 100 milímetros, tá? Então, vindo aqui dentro de inserir malha e selecionando exatamente o arquivo STL que eu tinha salvo no meu computador, tá? Esse arquivo ele pode ser baixado da internet ou você mesmo pode criar esse modelo aqui. Eu estou dando um exemplo até mesmo para você que quer criar um modelo personalizado usando essas referências aqui, tá? E selecionando aqui o arquivo STL e trazendo aqui para o meu ambiente de trabalho, eu consigo colocar exatamente as dimensões
relacionadas à escala. Dando um OK nessa ferramenta, aqui presente na aba de malha, eu consigo ver aqui dentro da aba de modificação e clicar nessa opção aqui, ó, escala, tá? Exatamente é essa ferramenta aqui que vai me permitir, por exemplo, alterar a dimensão de um modelo em formato STL, tanto para mais quanto para menos. Nesse caso aqui, a gente vai aumentar ele para que ele fique mais ou menos até uns 50%, tá, da dimensão que a gente selecionou inicialmente. Então, vindo aqui, ó, nessa opção malha, tá, dimensionamento de malha, eu consigo selecionar aqui o perfil, que no caso é esse rosto aqui, tá, essa face humana, e colocando exatamente na dimensão que eu quero, em escala, basta selecionar, ó, lembrando que o tipo de escala ele deve estar aqui em uniforme, tá? Se não tiver nessa opção, ele pode alterar essa escala, não levando em consideração ali os outros eixos, tá? Então lembra sempre de deixar aqui essa opção uniforme. Finalizando essa operação, tá, esse fator, a gente já consegue trazer o modelo aqui para dentro dessa área de trabalho e caso eu quiser alterar essa escala, eu posso voltar lá no meu recurso, né, clicando 2 vezes ali na linha do tempo com o botão esquerdo e alterando esse modelo conforme eu quiser aqui, tá? A gente vai conseguindo trabalhar dessa forma. Se eu estiver aqui, ó, com a intenção de criar um modelo externo nesse perfil, é necessário levar em consideração agora, novamente, a criação do esboço 2D. Como essa imagem aqui ela já foi inserida dentro do meu ambiente de criação através da referência, tudo que eu fizer por fora aqui vai ser levado em consideração exatamente esse perfil que eu coloquei em STL, tá? Lembrando que até mesmo essa posição em Z aqui, você deve levar em consideração para deixar aí o seu rosto mais para frente, mais para trás, depende exatamente do formato que você quer que a sua peça em STL personalizada ela tenha, tá? Nesse caso aqui, para a gente criar exatamente essa visão aqui, né, de material sendo impressa no ar, a gente vai ter que, de fato, criar esse modelo aqui com todas as características em 3D. Para isso, o que eu vou fazer? Dentro de criação de esboço 2D, a gente já consegue selecionar aqui um plano inicial, tá? Basicamente, eu vou selecionar o mesmo plano que eu iniciei a minha criação. E clicando aqui dentro de criação novamente, eu consigo, ao redor desse perfil aqui, colocar um plano padrão, tá? Esse plano padrão aqui, ele foi selecionado anteriormente após a seleção da criação do Sketch 2D, tá? Por isso que essa ordem aqui, ela vai ser importante nesse caso, porque o esboço 2D, ele é a antecipação do modelo, do perfil que você deseja criar dentro do ambiente de criação, tá? Então aqui eu vou colocar uma distância de 50 milímetros, vou deixar aqui um alinhamento no sentido horizontal, tá? E o que eu puder ajustar aqui conforme medidas e também posicionamento, eu já vou deixar pronto. Por quê? Porque basicamente o que a gente precisa aqui é de uma estrutura externa, né? Então eu vou colocar aqui uma estrutura externa com 5 milímetros, tá? De distanciamento e já vou subir aqui, ó, exatamente as paredes do meu perfil. Por quê? Essa parede aqui, ela deve estar superior ao seu arquivo STL. Por quê? Olhando lá para a referência que a gente tem desse produto aqui criado, né, a gente tem aqui a visibilidade exatamente desse perfil, justamente porque a mão que sai aqui, ó, da frente desse modelo, ela se encontra com uma distância padrão. Essa distância ela pode ser colocada, inserida, tá, no ambiente de criação na hora que a gente está formando aqui todos esses detalhes. Então, por isso, eu vou deixar aqui um distanciamento de menos 60 milímetros, tá? Que vai ser basicamente aqui essa medida entre o topo dessa peça e a base desse perfil que a gente criou, né? Inicialmente selecionando o plano. E como esse modelo aqui, ele possui arquivos em STL em um local onde eu não vou utilizar, uma vez que esse produto ele vai ser impresso nessa posição aqui, o que eu vou fazer? Clicando aqui dentro de criação de sketch, eu já consigo, né, selecionar essa parte exterior aqui desse modelo. E assim, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo corpo, tá? Lembrando de selecionar essa operação aqui, novo corpo. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse corpo em 3D que a gente criou para um arquivo em STL, para um arquivo de malha no próprio programa em 3D. Isso vai permitir que a gente faça ali um combine entre o arquivo em STL da face, que a gente mandou para o software de criação, e também desse bloco que a gente inseriu aqui, juntando, né, o corpo que já existe dentro do meu ambiente de criação. Então, basicamente, para esse processo eu vou realizar da seguinte forma, tá? Se o modelo aí, ele tiver alguma pendência em relação a ângulos abertos ou então malhas abertas,
é necessário que você passe esse arquivo em pós-processamento, né? A gente já ensinou aqui no canal como que você faz para recuperar um arquivo STL. Se você não sabe fazer esse processo, eu vou deixar uma tagzinha aqui em cima onde você consegue clicar e assistir esse vídeo, caso você não tenha experiência com isso. E o próximo passo aqui, então, é converter esse modelo em um arquivo de malha. Para isso, dentro do ambiente de criação aqui, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, Tcelar, tá? Onde eu consigo clicar no corpo e com a ferramenta OK aqui, automaticamente já é feito para mim essa conversão. Como eu já tenho dentro do meu ambiente do Fusion 360 os dois corpos que eu quero trabalhar, eu posso vir aqui dentro do ambiente combinar, na aba modificação, selecionar o corpo inicial onde eu quero fazer a retirada e a referência de retirada. Por quê? Porque basicamente aqui na ferramenta de operação eu consigo selecionar aqui, ó, o corte e com isso, ao clicar em OK, automaticamente vai ser feito aqui o cálculo necessário para retirar aqui exatamente a seleção que eu cliquei nessa operação. Então, finalizando o processo, é exatamente esse resultado que eu tenho aqui, ó, já com a parte de trás fechada, tá? E exatamente o perfil inicial que a gente criou ali, dando exatamente as paredes para dar início aqui às outras características desse produto. Para finalizar esse processo, o que a gente vai fazer? Clicando aqui, ó, dentro de sólido ainda, em criação de esboço 2D, eu vou selecionar essa face de baixo aqui, ó, dando exatamente o formato do filamento passando entre essa área aqui que não possui nenhum tipo de detalhe, tá? Então, por isso, eu vou usar exatamente o diâmetro do bico de impressão. Nesse caso aqui, nós utilizaremos 0,6 milímetros, tá? E com isso, o que a gente pode fazer? Eu já consigo extrudar utilizando a ferramenta extrusão, tá? Presente aqui no meu ambiente de criação, juntando esse esboço 2D a fim de formar um corpo. Olha só, um novo corpo. Esse corpo aqui, galera, ele vai ser exatamente o perfil do filamento passando entre essa peça. É necessário que tenha isso aqui. Analisando aqui exatamente essa referência que a gente tem, tá? No próprio comentário desse post aqui, a gente consegue visualizar até mesmo algumas alterações, tá? Positivas que podem ser feitas nesse projeto aqui. Uma delas é não deixar essas linhas aqui, ó, alinhadas, exatamente quando a gente está vendo ela de frente, tá? Por quê? Porque isso facilita a visualização do projeto que se encontra atrás do modelo que a gente usou como referência, tá? Isso permite ali uma visualização mais real do que de fato é a ideia do projeto e com isso a gente consegue também alterar conforme essas características aqui que estão sendo apresentadas, tá? Então, vindo aqui, ó, dentro de criação, a gente consegue selecionar aqui em padrão retangular, onde eu consigo selecionar exatamente o corpo cilíndrico que foi feito, tá? Com aquelas dimensões lá. Com isso, eu consigo vir aqui, ó, em eixos, selecionar essa direção aqui e colocar uma distância padrão, que é exatamente a distância dessa referência desse corpo que a gente colocou, tá? Com isso aqui a gente pode brincar com a quantidade, né? Agora, o que a gente pode fazer? Eu posso puxar essa seta aqui para baixo, dando exatamente o formato necessário para finalizar esse modelo. Então aqui eu posso colocar a mesma quantidade ou então uma quantidade superior, uma vez que essas dimensões aqui elas são diferentes, né? E com isso eu consigo ir ajustando o meu perfil exatamente da forma que eu quero, tá? Porque finalizando esse processo aqui, por exemplo, eu posso juntar todos esses perfis aqui, ó, juntando todos esses corpos com o atalho Shift mais o clique com o botão esquerdo do mouse e clicando aqui dentro de Combine, eu consigo selecionar essa primeira opção aqui, ó, unir, tá? Sem deixar novos componentes ou sem conservar qualquer outra ferramenta. Clicando aqui dentro de OK, olha só, eu tenho poucos corpos agora, tá? E todos os corpos que eu tenho aqui dentro do meu ambiente de criação são exatamente os mesmos corpos que eu juntei anteriormente. Esses daqui que sobraram é exatamente os perfis que não estão juntos com a minha criação. Isso vai permitir o quê? Que a gente faça aqui, por exemplo, a retirada de todos esses modelos, né, a fim de usar somente o que a gente precisa ali. Por quê? Porque o externo dessa peça aqui já está basicamente pronta, uma vez que a gente só vai ter que fazer a retirada desse material, tá? Clicando aqui dentro de criação de esboço 2D, antes mesmo da operação ali sendo realizada, a gente consegue alterar também essas dimensões. Então, por exemplo, se eu quiser juntar, né, esse perfil aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, selecionar aqui todos esses perfis aqui da parte de baixo, ó. Todos esses perfis da parte de baixo. E colocar no centro da minha criação, a fim de ter aqui partes mais isoladas, né, no meu
no meu produto, eu também consigo, tá? Lembrando que quando tudo ficar junto, a gente vai ter que basicamente fazer a retirada ali para dar exatamente o formato que a gente quer no final ali do processo, tá? Então, ao finalizar essa operação de junção de todos os modelos que estavam separados, o que a gente pode fazer? Clicando aqui dentro de criação de esboço 2D e selecionando essa face, eu consigo vir aqui, ó, dentro de deslocamento e selecionando essa linha externa, a gente consegue aqui puxar com uma dimensão específica a fim de preencher toda essa área aqui que eu vou ter que fazer a retirada de material. Então, como esse processo aqui ele foi feito, nesse caso aqui, essa linha ela não encontra-se como linha de construção, basicamente eu vou selecionar essa parte externa do meu perfil, tirando assim todos os detalhes disponíveis da parte externa do meu produto. Então, clicando aqui ó, nessa operação em cortar e finalizando com OK, exatamente o modelo com as características que eu preciso para imprimir estão aqui. Lembrando que antes de fazer esse processo, esse produto na impressora 3D, é necessário que a sua temperatura ela esteja bem regulada, tá? Também, junto com isso, as configurações de ponte, que são exatamente as configurações que permitem que essa característica de chuva ela venha a ser feita dentro do ambiente de fabricação, e com isso você tem aí o produto que você deseja de forma totalmente personalizada. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente fala sobre modelagem e impressão 3D. Aqui abaixo também tem um link onde você consegue ter acesso a informações sobre o nosso treinamento completo, onde a gente forma aí os melhores profissionais no mercado 3D. Para ter acesso, para entender como isso funciona e ser avisado com antecedência, basta você clicar no link abaixo aqui e se cadastrar. Um abraço e até a próxima. Valeu!